Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Vou ler numa outra versão aqui que talvez esteja mais semelhante à sua. Porque eu satisfarei a alma cansada e toda a alma entristecida eu saciarei. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Diminui um pouquinho aqui o retorno, por favor. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar glorificando o nome dele. Glória a Deus. Nós declaramos aqui, já a princípio, que Deus é fiel. E eu quero iniciar nessa noite, esse momento de ministração da palavra do Senhor, lembrando a você que, independente do tipo de conjuntura no qual você esteja vivendo, o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele permanece o mesmo, independente do tipo de circunstância que o mundo inteiro esteja vivendo. O nosso Deus, ele tem uma característica que o distingue de qualquer outro ser, de qualquer outra criatura que ele fez. Deus é imutável. Você pode declarar essa verdade comigo nessa noite? Diga: Deus é imutável. Conscientes disso, a gente consegue observar como, através de toda a história revelada na Bíblia, nós conseguimos perceber que o mesmo Deus que lá na criação havia estabelecido um lugar perfeito, um lugar pleno, para que ele tivesse relacionamento com esse homem, permaneceu o mesmo quando o homem rejeitou esse presente. Significa que o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, o Deus a quem nós adoramos aqui, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus cujo controle de tudo está na palma das suas mãos, o Deus que tudo fez e sem o qual nada teria sido feito, esse Deus, ele não muda a maneira como ele enxerga você, independente dos caminhos pelos quais você já tenha passado. Deus é imutável. Deus não está restrito ao teu estado emocional. Deus não está submetido à maneira como você enxerga Ele. Deus nem mesmo se move ou se molda pela quantidade e pela profundidade dos pecados que eu e você cometemos todos os dias. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que restaurou, é um Deus que restaura e é um Deus que restaurará. É um Deus que salvou, é um Deus que salva e é um Deus que salvará. É um Deus que curou, é um Deus que cura e é um Deus que curará. É um Deus que simplesmente desde a eternidade Ele tem um compromisso com a sua palavra, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que revela o caráter de Deus, a palavra de um Deus que é imutável, a palavra de um Deus que quer resgatar e quer restaurar homens e mulheres desgarrados nessa terra, a palavra de um Deus que nos transforma e que nos leva a um relacionamento com Ele. Esse Deus, o Deus revelado pela Bíblia, esse Deus é imutável.
Talvez você precise ouvir isso nesse dia. Deus não muda. Como você acha que Ele fica chateadinho com você em alguns momentos e fica mais feliz com você em outros momentos? É fato que Deus se agrada de quem agrada o coração dele. Mas quando o assunto é salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Quando o assunto é restaurar, Ele não leva em consideração os anos do pecado. Quando o assunto é trazer novamente a plenitude, Ele não julga alguém pelo que cometeu, porque todo aquele que olha para Cristo, que recebe a Cristo, que se arrepende daquilo que cometeu, que se arrepende de quem é, esse Deus, Ele nunca deixou de mostrar misericórdia. Ele nunca deixou de mostrar um resgate para cada alma sedenta e aflita sobre a face da terra. Esse Deus imutável, Ele não precisa que eu e você estejamos numa posição ideal ou favorável para que Ele possa nos resgatar. Ele precisa simplesmente que eu e você estejamos arrependidos diante dEle, estejamos prostrados diante dEle. Porque todo aquele, diz a palavra, que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no Senhor Jesus, diz a palavra, e tu serás salvo, tu e a tua casa. Porque esse Deus que não muda, Ele leva em consideração tudo o que Ele fez para trazer você absolutamente até esse momento da sua vida. Olhe para mim, por favor. Tudo absolutamente que aconteceu com você na sua história até hoje culminou para trazer você exatamente para esse momento da sua vida. Porque esse Deus que é imutável é um Deus que também vê todas as coisas, é um Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos, é um Deus que ordena, é um Deus que declara, é um Deus que abre a porta e homem nenhum fecha, é um Deus que fecha a porta e homem nenhum abre, é um Deus que agindo Ele, quem impedirá? Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele quebra as carruagens no fogo. Todo poderoso é o seu nome, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Ele está presente aqui nessa noite e Ele tem restauração para você. Aleluia! Esse Deus que não muda, Ele continua resgatando você, cristiano, todo dia de você mesmo. Esse Deus que não muda, Márcio, Ele continua trazendo você para o centro da vontade dEle. Esse Deus que não muda, Reis, Ele continua independente dos caminhos que a gente trilhou, continua trazendo a gente para um lugar de restauração, continua trazendo a gente para um lugar de cura, continua trazendo para a gente para um lugar onde a palavra dEle vai ser expressada não só em nós, como também através de nós. Esse Deus, Ele é rico em misericórdia. Talvez você tenha chegado aqui hoje, e esteja nessa trajetória e nesse período da sua vida, rastejando, e ninguém sabe. Talvez em algumas áreas você esteja se arrastando no chão, talvez você tenha até parado. Em algumas áreas da sua vida você se sinta parado, estagnado, não consegue enxergar uma direção, não consegue enxergar um propósito, não consegue enxergar uma razão. Talvez porque ao longo da sua história você foi acumulando na sua vida episódios que não são dignos de serem contados. Talvez porque na sua trajetória de vida coisas tenham sido acrescentadas e arrancadas de você, que fazem com que você até mesmo se envergonhe
de alguns episódios da sua caminhada. Olhe para mim, por favor. Deus conhece cada um desses episódios. Deus conhece cada um desses caminhos. E Ele não se envergonha de você. Deus não tem nojo de você. Ele não tem vergonha de você. Ele não despreza você. Porque todo aquele que manifesta um coração contrito e quebrantado diante de Deus, Ele não rejeita, independente da maneira que você chegou aqui. E eu sei que tem gente que talvez tenha chegado aqui caída, mas eu quero declarar, levanta a mão porque eu vou profetizar nessa noite. Se alguém chegou aqui caído, vai embora de pé em nome de Jesus, porque o Deus da restauração encontrou você aqui nessa noite. Aleluia! O profeta está dizendo, Deus está falando com o povo de Israel. Eu peguei aqui, bota aqui para mim por favor, meu filho, na NVI, na versão da NVI, Jeremias 31, 25. Porque o texto hebraico, quando ele fala que vai saciar, é uma ideia onde não vai só trazer a necessidade imediata para que você fique naquele momento satisfeito, mas ele também vai fazer você alcançar um nível que talvez da forma como você está hoje, você não alcançaria. Mas ele restaura o plano que ele criou para você, para que você possa chegar à plenitude no relacionamento com ele. Por isso a palavra é restaurarei. Ele vai restaurar vidas aqui nessa noite. Quem crê, diga amém. Você tem mão para levantar e boca para dar glória aí? Esse Deus que não muda, que restaurou, Ele continua restaurando, Ele continua fazendo, Ele continua produzindo, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua mesmo quando você não está vendo. Porque talvez a coisa mais difícil da caminhada cristã seja continuar caminhando mesmo quando você não está vendo. Porque quando as coisas estão favoráveis a nós, é até fácil talvez manter uma caminhada constante. Você vai para a igreja, você lê a palavra, você ora ao Senhor, você quer participar das consagrações, você quer participar das reuniões da igreja, mas quando parece que não tem mais novidade de vida acontecendo na sua casa, a primeira tentação que se apresenta diante de nós, e nós falamos sobre isso na semana passada, quando eu falei sobre frieza espiritual, a primeira tentação é parar para você enxergar o que está acontecendo. Agora olhe para mim aqui, você nunca foi chamado por Deus para se pautar pelo que os seus olhos veem. Talvez esse seja o maior erro na vida de um cristão, procurar os sinais, procurar enxergar, procurar perceber através da sua visão o que Deus está fazendo, porque muitas vezes você não vai perceber. Porque na maioria das vezes a obra é interna. A obra ela vem de dentro de você. E essa obra que vem de dentro, para que ela possa extravasar para fora, o interior tem que estar repleto dessa obra. Tem áreas na sua vida que talvez nada tenha sido demonstrado exteriormente ainda. Isso é possível, pastor? Sim. Porque existem áreas, quando você encontra Jesus, que Ele automaticamente transforma. Automaticamente Ele muda, automaticamente Ele vira o jogo. Parece que no momento em que você encontra com Jesus, existem algumas coisas na sua vida e na minha, que automaticamente Ele transforma. Mas tem outras situações que vão acontecendo como processos, que vão acontecendo de maneira constante, gradual, e às vezes na nossa visão, lenta. Tem coisa que talvez você está há 10 anos lutando, e aí pensa assim: Senhor, por que o Senhor não fez ainda? Por que está demorando tanto? Por que, Senhor, que eu ainda tenho que lutar contra isso até hoje? Por que o Senhor não dá só uma palavra e essa situação muda? Porque muitas vezes, meus irmãos, aquilo que o céu está movendo em nós, demanda de nós alguns posicionamentos
e algumas mudanças radicais que na maioria das vezes nós não estamos dispostos a fazer. Talvez Deus precise tirar você de algum lugar específico. Talvez Deus precise mudar em você algo para que você possa agir diferente em algumas situações. Talvez algumas conjunturas precisam mudar dentro de você para que a conjuntura externa mude. Não adianta, irmão, buscar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso você já ouviu milhões de vezes. A grande questão é que isso faz até a gente achar que a conjuntura externa ela vai mudar quando você mudar internamente. E isso é um grandíssimo erro. A teologia coaching diz para você que tudo que você precisa está dentro de você. Balela, heresia do inferno. A teologia coaching diz para você que quando você muda internamente, tudo que está ao seu redor muda. Mentira do inferno, balela. Porque você e eu não temos a mínima capacidade de mudar. Você e eu não temos a mínima capacidade de transformar absolutamente nada à nossa volta. É por isso que a Bíblia mostra, palavras de Jesus, que Ele nos daria um outro Consolador, que estaria conosco e habitaria em nós, e quando Ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso não está baseado na sua capacidade de mudar, isso não está pautado na sua capacidade de transformar o ambiente onde você está. Isso está unicamente dependente da nossa capacidade de permitir que o Espírito Santo de Deus flua em nós e flua através de nós, porque quando o Espírito Santo começa a realizar uma obra, é Ele que limpa você, é Ele que transforma você, é Ele que muda você, é Ele que começa a restaurar você, é Ele que cura você. É Ele que faz a obra por você, e à medida em que Ele vai fazendo a obra, você vai correspondendo a essa obra. À medida em que Ele vai derramando sobre você, você vai também devolvendo para Ele. À medida em que Ele vai te limpando, você vai sendo liberto por Ele. À medida em que Ele vai te restaurando, você vai sendo transformado por Ele. À medida em que Ele vai restaurando tudo na sua vida, você passa a ser um colaborador do reino de Deus nessa terra. E aí você vive o reino de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Você vai vendo o reino de Deus sendo estabelecido em você e através de você. Aleluia! Não se trata de você, irmão. Diz a palavra, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos. Todavia, nós faremos menção do braço forte do Senhor. Porque tem guerra na tua casa, é o braço forte do Senhor que vai vencer essa batalha. Tem guerra no teu trabalho, é o braço forte do Senhor que vai vencer essa guerra. Tem guerra dentro de você, é o braço forte do Senhor que vai transformar a tua vida, que vai transformar as tuas vontades e que vai fazer você se submeter ao que Deus tem para você. Ele vai restaurar, irmão. Ele vai restaurar independente dos caminhos que você já trilhou. Porque tem gente que talvez, se conhecesse a tua história, não ficaria perto de você com essa roupa bonita não. Porque tem gente que talvez, se conhecesse alguns momentos da sua caminhada, iria olhar para você diferente. Talvez, se você soubesse alguns momentos da minha caminhada, talvez você nem estaria aqui nessa igreja. Agora, a coisa mais linda do Evangelho é que Jesus me aceitou. É que Jesus te aceitou, e não só nos aceitou,
mas Ele começou a gerar um relacionamento com a gente. Ele começou a transformar quem a gente é. Ele começou a derramar amor dele dentro da gente. Ele começou a fazer uma obra que você já não consegue mais ser o mesmo. Ele começou a fazer o que homem nenhum pode fazer. Ele começou a mover o que homem nenhum pode mover. E aí você vai sendo transformado por Ele, vai sendo restaurado por Ele, e vai começando a se parecer com Ele. A gente foi chamado para ser parecido com Jesus, gente. Aleluia, aleluia. Olha, eu vou te dar alguns momentos aí para você bombardear o céu com a tua adoração. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Irmão, desculpa, eu não estou nem aí se você não é pentecostal, eu sou. Porque quando o Espírito Santo está movendo no meio da igreja, e você não tem capacidade de transformar a sua vida e ser movido pelo Espírito, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que liberta, é esse o Espírito de Deus que está presente aqui nessa noite. Aleluia! Agora olhe para mim aqui. Existe uma condição. Existe uma condição para que tudo que Deus tem para realizar seja feito na sua vida. Uma das coisas que mais me deixa impressionado na Bíblia Sagrada é que tudo que está no Antigo Testamento, tudo que está aqui no Antigo Testamento, de maneira implícita, está explícito no Novo Testamento. O Novo Testamento é a plenitude de Deus revelada na pessoa de Jesus. Nele vive toda a plenitude da divindade, diz a palavra. Agora, esse Deus que revelou a si mesmo na sua plenitude no Novo Testamento através de Jesus, Ele começou a gradativamente revelar quem Ele é através da história do Antigo Testamento. Por isso, quando nós vemos a história do povo de Israel, o Novo Testamento diz que nós somos a Israel espiritual de Deus. Nós somos os ramos enxertados na videira, que é Cristo. Lá em João capítulo 15, Jesus falou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o meu Pai corta. E todo ramo que der fruto, Ele limpa, para que possa dar mais fruto ainda. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aí você começa a perceber o que significa e do que se trata a tua caminhada cristã. Irmão, não se trata de fazer algo para que Deus possa ou não se agradar de você, porque Deus não muda. Irmão, a Bíblia diz, palavras de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, só para eu ter certeza que você está me ouvindo, Deus amou o mundo. Então não significa que, sendo um discípulo ou não, o amor de Deus mude por você. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para que Deus ame você mais ou menos. Agora, isso não significa que o relacionamento do homem com Deus, por causa desse amor, será igual para todo mundo. Porque o amor de Deus, ele consiste principalmente em revelar para nós a sua verdade.
Pensa comigo, gente. Se você estivesse numa rua de costa, numa avenida, e está vindo um carro para te atropelar, e eu dissesse assim para você: ei, sai daí, o carro vai te atropelar. Se eu dissesse isso para você de uma forma dura, te desse uma bronca falando isso, o que eu estou fazendo com você? Te salvar ou te empurrar para a condenação? O meu propósito, o meu objetivo é que você não seja atropelado. Agora, esse ato, não necessariamente de eu ter feito de forma carinhosa ou não tira dele a verdade objetiva de que ele foi o ato para salvar você. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu não estou dizendo aqui que os fins justificam os meios. Esse argumento é um argumento maquiavélico. O que eu estou dizendo aqui é que o amor de Deus, mal comparando com esse exemplo esdrúxulo que eu acabei de fazer aqui para você, ele é um amor tão profundo, tão magnífico, tão grandioso, que a maneira mais eficaz de ter um relacionamento duradouro, eterno, com cada um de nós, foi revelando para nós a palavra da verdade. Porque depois da queda, todos os intuitos do coração do homem tendem para o mal. O homem busca incessantemente a sua própria destruição fora de Deus. Deus deixou a sua palavra. Irmão, tem coisa na palavra de Deus que é duro de ouvir. Tem coisa na palavra de Deus que ofende. Tem coisa na palavra de Deus que é difícil de falar. Agora, tudo que está aqui corresponde à verdade que vai guiar você para um lugar de intimidade e relacionamento eternos com Deus. Esse Deus que nos amou, esse Deus que amou a totalidade dos homens e mulheres da terra, Ele entregou o seu Filho. Percebam que indicar o caminho não é suficiente para nós. O ser humano é errante, o ser humano é desgarrado, o ser humano foge. Então ele não só mostrou e apontou o caminho, ele se tornou o caminho. Ele se tornou o caminho e ele se tornou o objetivo do caminho. Ele é para nós o princípio, o meio e o fim. Ele é para nós o pontapé inicial, o jeito de fazer e a finalidade que nós alcançamos. Ele é aquele que guia e que resgata o coração do homem. Ele é aquele que vai atrás do ser humano no lamaçal do pecado, no charco, no lodo. Ele é aquele que não mede esforços. Ele não é aquele que não mede o quanto vai gastar, o quanto vai custar, porque Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos vida eterna. Ele, o Senhor de todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Esse é o Deus que nós adoramos aqui nessa noite. Irmão, sabe que tem algumas coisas que vão acontecendo na vida da gente e vão fazendo com que a nossa história se torne uma história que alguns podem até usar para tentar nos envergonhar. A nossa história,
quando ela encontra o Senhor Jesus, de uma história que seria de vergonha, uma história que seria de morte, uma história que seria de dor, se torna um testemunho daquilo que Deus pode realizar na vida de um homem e de uma mulher. Todo caminho trilhado longe de Deus pode ser potencialmente um testemunho usado pelo próprio Deus para alcançar mais pessoas, para curar a vida de pessoas, para restaurar a vida de pessoas. Significa que Deus precisa que você passe por esses caminhos? Não. Significa que o nosso Deus, aleluia, Ele é especialista em transformar até a maldição em bênção. Porque Ele restaura, Ele diz: eu restaurarei o exausto. Eu restaurarei o exausto. Irmão, só está exausto quem já completou uma carreira muito grande. Eu falei sobre o Antigo Testamento, e essa palavra, ela encontra coro no Novo Testamento, quando Jesus diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Senhor diz que vai restaurar aquele que está exausto, todo aquele que vai até Ele, independente do estado que você se encontre, Deus é um Deus restaurador. Deus é um Deus que muda a conjuntura. Deus é um Deus que é capaz de transformar absolutamente tudo que você vive, para que você possa se tornar um instrumento, um canal, um colaborador da grande obra que Ele mesmo está realizando sobre a terra. Agora, se existem momentos na tua história que você não se orgulha, seja muito bem-vindo. Você vive na terra e é um ser humano. Porque vou fazer algo aqui para você entender do que eu estou falando. Feche seus olhos, por favor. Quero pedir que você, gentilmente, levante a sua mão. Se existe algum momento da sua caminhada que você talvez não se orgulhe, ou que você até se envergonhe desse momento, levanta a sua mão, por favor, se isso é uma realidade para você. Agora, irmão, permaneça do jeito que você está e abre o olho, por favor, e olha ao seu redor aí. Você achou que era só você, irmão? A gente vive num sistema religioso que fica tentando colar na gente rótulos que não são nossos. Irmão, olhe para mim aqui. Não fui eu que morri na cruz por você. Se algum dia eu frustrar você, se algum dia eu chatear você, não vai embora da igreja de Cristo por causa de mim, não. Porque Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Nós falamos aqui no início, Ele é imutável. Ele não tem sombra de variação. O mesmo Deus que olha para você hoje e te vê aqui dentro, levantando a mão, sorrindo, glorificando, cantando, e Ele se alegra com você, é o mesmo Deus que viu você no seu pior momento. É o mesmo Deus que viu você quando você estava lá no lamaçal, quando você via um crente que era conhecido seu e desviava o caminho para ninguém ver você, quando você fugia, quando você sabia que alguém estava te mandando mensagem ou te ligando e você sabia que era para te chamar na igreja e você fingia que não estava vendo a ligação. Deus também viu, irmão, nesse dia. Deus também viu quando você pegou o celular e com 3 ou 4 cliques você cometeu os piores pecados possíveis contra o seu próprio corpo. Deus viu quando você separou um dinheiro para comprar coisas que iam destruir você. Deus também viu quando você na madrugada chorou e não tinha ninguém
para socorrer você. Deus também viu quando você estava louco, gritando, desesperado, querendo ajuda, e ninguém foi a teu favor. Deus também viu quando dentro da igreja feriram você. Deus também viu quando dentro da igreja desprezaram você. Deus também viu quando aqueles que deveriam ser auxílio para você, jogaram você ainda mais para baixo. Eu sei que tem coisa na sua história que você não se orgulha, tem coisa na sua história que você se envergonha, porque na minha também tem. Agora, graças a Deus que nos dá a vitória, graças a Deus que nos resgata todos os dias de quem a gente é, graças a Deus que não é a tua história e o começo dessa história que vai determinar o que Deus pode ou não fazer em você e através de você. Porque o mesmo Deus que restaurava, eu vou repetir, o mesmo Deus que restaurava, Ele restaura e Ele restaurará. Aleluia! Oh meu Deus, eu quero convidar você a fazer algo nessa noite. Coloque suas duas mãos no coração, por favor. Eu vou te dar alguns momentos aí. Esse culto de hoje, irmão, é um culto de cura. O Espírito Santo está bradando no meu espírito aqui, que tem gente precisando passar por cura interior nessa noite. Coisas que você já tinha deixado de lado, coisas que você já não quer tocar mais, coisas que você já não quer acessar mais. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele marcou um encontro de cura com você. Quem aplaude o seu momento, raramente aplaudiria a sua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao seu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias também tiveram os seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente só lembra que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. Sua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando ninguém viu, Ele estava lá. Não importa onde, Ele estava lá.
Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a sua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a sua história. Ele continuou vendo e Ele continuou agindo. Ele continuou acompanhando, Ele continuou junto com você. Da mesma forma hoje, Ele continua restaurando, Ele continua fazendo, Ele continua curando, Ele continua realizando milagre, Ele continua trazendo você. Você foge, Ele traz você de novo. Você corre, Ele te resgata de novo, porque Ele não abre mão da sua vida. O diabo não vai mais tocar, o diabo não vai mais destruir. Deus é aquele que luta em seu favor. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Fica de pé, por favor.